Essa daqui. Tá. Aqui, ó. Olá, vamos lá. Vamos lá. Olá, lideranças. Estamos no ar com o podcast Conversa com Laza. E o papo de hoje é sobre cultura, mais especificamente dança, balé e, é claro, né, teatro municipal, que a gente não pode jamais esquecer, até porque a gente sabe que com a pandemia o setor que mais sofreu foi o setor da cultura, foi o setor dos eventos, um setor que ficou bem abalado com a pandemia e que agora começa a dar sinais de vida. E é um setor também que sofre diariamente ataques, né, do presidente da República, do seu governo, né, do governo federal, vive falando que os artistas não prestam, né? É o que a gente percebe e é o que a percepção de uma forma geral, que artista, como se artista fosse tudo encostado, e a gente sabe que não é. O artista é a alma do Brasil. Se não fossem os artistas, nós não seríamos hoje o que somos, porque são os artistas que nos trazem felicidade, alegria, enfim. Tudo que a gente sente ao ver uma peça de teatro, toda aquela energia que a gente sente ao ver um balé no Teatro Municipal é a coisa mais linda do mundo. E eu tenho aqui comigo para conversar sobre cultura, teatro municipal, balé, enfim, tudo que envolve, né, a arte. Meu querido amigo Cícero, que é bailarino, Cícero Gomes, é primeiro bailarino do Teatro Municipal, é uma fera. Já tive o prazer de ver o Cícero dançando, na verdade, bailando. É a coisa mais linda do mundo. Ele passa uma expressão fantástica. E a minha querida Bárbara de Lima, que também é primeira bailarina do Teatro Municipal. Já foi um dia, né, Bárbara? Hoje ela está mais para o setor cultural, né, Bárbara? Como gestora cultural, porque também dançar balé a vida inteira não dá. Não. Né? Começa muito novinha, a Bárbara começou muito novinha e foi do corpo de baile do Teatro Municipal e hoje está como gestora cultural. Né, Bárbara? Passou, apesar de jovem, né? Ela deu Muito jovem. muito jovem, o bailarino sofre muito, né? Muito. Né? Com a dança, Então, né? o que eu vou dizer é que é um bater papo com você e com o Cícero é uma honra. E falar de cultura é sempre bom. Acho que esse assunto vai bombar aqui. A gente vai passar da hora aqui, hein? Cícero, que prazer. Cícero, grande bailarino. Cícero, conta um pouco da sua história. Assim, eu quero saber a curiosidade, né, minha, assim, quando você despertou para o balé, quando você inicia essa sua saga de ser bailarino, que é uma saga, são 12, 14 horas de treinamento diários. As pessoas acham que é fácil, que é mole, chegar lá. A gente sabe que quem viveu no Teatro Municipal de perto, a gente vê que são horas de treinamento, exercício físico, levar o físico ao máximo. Extremo, Em né? que momento você se descobre bailarino? Primeiro, todo mundo, muito obrigado, viu? Um prazer estar aqui, André, um prazer, Bárbara. O prazer é todo nosso, Todos Cícero. aqui, muito bem-vindos, obrigado, de verdade, de coração. André, como eu sou um pouco a exceção da regra, homem no Brasil começa a balé um pouco mais tarde. Eu comecei muito jovem, com 10 anos. Então, eu sou eu sou do interior do Rio de Janeiro, eu sou de Macaé, nascido lá. E sempre gostei de dançar em festa, em qualquer canto eu estava dançando. Um dia eu vi na TV um espetáculo de dança e perguntei para minha mãe, o que é isso? Minha mãe é balé. Falei, nossa, que interessante. No dia seguinte fui convidar uma vizinha para poder, olha que loucura, fui convidar uma vizinha para brincar na rua, os irmãos. E quando eu chamei, o irmão dela me disse que ela estaria no balé. Eu perguntei, mãe, balé é a mesma coisa que aquilo que eu estava vendo ontem à noite? Minha mãe Eu falei, cara, quero fazer. Simples assim, né? Quero fazer. Minha mãe, Sua mãe, suporte total. na hora. Na hora. Vambora. Quantos anos você tinha, Cícero? 10. Seus pais, né? Todo mundo olhou assim, Meu pai meio esquisito. Fica- aquela coisa um pouco mais... machista, coisa de quem olha de criado lá. no interior. Interior. Sabe?
Come E aí, quieto. muito, muito. Ele só olhou. Mas e- aceitou Foi. sua mãe ali, né? Minha mãe, na hora, pegou na minha mão, vamos. Descobri uma aqui na igreja, no salão paroquial, vamos embora. Tem um balé Olha que ali. maravilha, gente. Minha mãe me levou e entrei e nunca mais saí, André. E já são quantos anos dedicado ao balé? São 27 anos dedicado ao balé. Profissionalmente, quase são 19 anos. Olha que loucura. Doideira. É bastante Profissionalmente, tempo. Bastante tempo. E quantas E é horas direto, por dia, né? né? Quantas Direto, horas por direto. dia de Eu treinamento? eu sou operado de quadril, operei o quadril, mas a recuperação, graças a Deus, o meu corpo é mágico. Então, minha recuperação deveria ser de 6 a 12 meses. Com 3 meses eu estava fazendo plié de frente à barra, com 4 meses de operado eu já estava em cena. Avatar. Viajando, Avatar. Eu tenho muita sorte, mas o trabalho diário Você foi é preparado para isso. preparado para isso. Não só preparado, eu posso te falar uma coisa, eu acho que é uma missão. Eu acho que quando você viu Boa, com André. 10 anos de idade, Boa. Com 10 anos. você olha para uma coisa. Por exemplo, eu me descobri político com 7 anos. Eu olhei 8 anos, minha mãe era candidata a vereadora e eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu tinha Olha, 8 anos. Mas vocês decidiram. 9 anos, era Pois é, uma cara. Eu vi criança. na TV, olha isso. Fui perguntar pra vizinha, vamos brincar, ela toda no balé. Olha que surreal. É missão, Ô, gente, você uma coisa, veio para isso. Desculpa, vocês repararam uma coisa que tem a ver com mãe, né? A Dalva Lazzaroni, a sua Minha mãe. Olha que legal isso, né? É o suporte, é a base, né? A mãe Né, que- eu não tenho dúvida, né? Que Eu mãe é também mãe, não. né? Não, mãe mãe é é mãe, sem suporte dúvida. total, né? Mas Entendi. Eu, quando lembro da minha mãe, minha mãe só dizia assim, eu sou Porto Seguro agora, meu filho. Agora, antes eu era Leme, hoje eu sou Porto Seguro. Então, mas é isso mesmo, gente. Porque os dois falaram, né? Você, a sua mãe, É, minha ponto mãe, de a minha partida, mãe né? também É o ponto costurava de minhas sapatilhas até ainda há pouco, né? Quando eu tinha dançado Você quer uma ainda. coisa que minha mãe ama? Tô indo viajar para tal lugar, sei lá, hoje é um sábado. Tô indo viajar no domingo de tarde. Caramba, o colchete tá enferrujado no meu figurino. Ah, você não tem costureira, né? Ela pega meu figurino, leva para casa e troca tudo. Toma, meu filho, tá aqui. fantástico. Assim, ó, se ela precisar virar madrugada me ajudando, costurando sapatilha, só que eu não deixo. E né? o Cícero, olha que legal, o Cícero é pai e mãe. Sou pai e mãe. Ele é pai e mãe, É ele tem um mesmo, Cícero? filho, Valentim. Quantos anos tem seu Tem filho? 6 anos. 6 anos. Uma Maior graça. E felicidade da minha talento, ele vida. tá Talentão. já tá virando, já dança. É um pai? Eu sou um pai. É um pai. Minha mãe Somos. é bacana. É Legal. É muito bom, é muito bom. Quer dizer, então é legal também, que isso é bacana, André, porque a gente consegue, com a arte, ter a família. Que isso é a nossa base, né? A família é a base do ser. Então, porque Ele é a a gente primeira fila. não é. Ele é a primeira fila, sempre, sempre. Eu acho divertido que ele fala para os amigos, e os amigos querem ir ao teatro me assistirem a dançar. E não sei o quê. Isso é muito... A Eu arte já vi o aproxima. Cícero dançar, né? Quer ver o Cícero Não, voar, gente, foi né? engraçado, olha essa história. Quero ver o Cícero eu até voar, estava pô. falando aqui nos bastidores que é o seguinte, o André, a gente estava num aniversário que o André estava 108 anos do Teatro Municipal. Anos, e o André ficou o dia inteiro, Cícero, com a gente dentro do teatro. E eu falava assim para a galera, falei, gente, esse secretário e esse presidente não vai embora, não? Porque o primeiro secretário e presidente está o dia inteiro aqui. Aí eu falava no bastidor, falei, lá tá ele ali, não vai embora não, homem não. E ele estava lá, né? E aí eu falava, gente, que barata. E já me conquistou ali. Eu falei, cara, realmente, esse participa. Aí ele ia entrar para falar alguma coisa, dar umas boas-vindas pro público, né? E você estava fazendo um solo, alguma coisa, eu não Tava. sei. 108, eu não me lembro. o que Eu foi, não mas lembro, da você dançada. estava dançando. Aí o André nos bastidores comigo, eu do lado, André, vamos embora, né? Você tem que entrar, né? E tal. Não, tá bom. Vai, Delima, tá tudo certo, já garantido lá. E eu toda nervosa, né? E aí ele... Porra, mas esse cara pula pra caramba, hein, Bárbara? Que máximo, que bailarino é esse? É nosso, lembra que você fala, André? Ele é nosso, ele é meu, ele é da gente. Então, ele entrou com aquela energia, e foi essa energia que eu quero deixar claro aqui, que a cultura precisa. Energia. A energia da política. A energia da política e da arte, que não tem diferença. Não, tem que A caminhar política é junto. uma arte. Tem que Não caminhar é? junto. Tem que caminhar junto. E o político que não é sensível à arte, ele não... Ele Não é sensível- político ele na não é essência. político, ele não é sensível à isso. população. Ele não é político na essência. E aí não- Quem Pois não é. gosta da arte, quem não olha para a arte com um olhar carinhoso e amoroso, ele não é político. Ele pode ser qualquer coisa. Ele não é político. Porque o político de verdade, ele é sensível. Ele É sensível às causas da população. É a mesma coisa. O artista é sensível. Minha mãe era artista. É. Minha mãe era uma artista. Ela, muito antes de ser política, minha irmã vive dizendo... A minha mãe, ela fez
produção de CD. Eu dancei já com ela. Ela fez produção Em de. Caxias. Lá em Caxias, ela fazia produção de teatro. Minha mãe era uma produtora fantástica, ela adorava. A vida dela era arte. E ela tinha uma sensibilidade, porque o artista não nasceu. Assim, são poucos os artistas que colocam. O artista de verdade nunca coloca o dinheiro na frente da arte. Ele está mais preocupado em entregar fazer uma grande entrega dúvida. do que com o dinheiro. Minha mãe. É isso, né, Cícera? A É gente estava isso. falando Essa é a sobre- grande lance, né? Que é a entrega. A entrega, ela é plena do artista. O artista, quando ele tem essa sensibilidade. Quando é um artista nossa mesmo. fala vai nesse caminho. Ó, acabei de voltar de uma temporada no Nordeste. Eu acabei de chegar de lá. E eu fiz uma loucura de pedir para a direção do evento. Eu falei, eu quero a maior quantidade de escolas possíveis para a gente montar um Olha que espetáculo maravilha. na abertura. Cícero, isso não é possível. É possível. Não tem uma rixa muito grande. Eu falei, daí? Eu não tenho rixa com ninguém. O que interessa sou eu. Claro. Eu juntei 8 escolas. 8 escolas para fazer o espetáculo de abertura desse evento. Mas essas escolas são de balé, Cícera? São de balé. Ah, tá. Todas as escolas de balé. Eu, como bailarino, entrei nessa jogada escola de balé. Eu falei, vamos embora. Fiz um grupo e eu quero que vocês montem tal coisa, de tal versão, de tal jeito, não sei o quê. Eu só encontro com vocês aí no teatro, porque no dia do espetáculo eu encontro com vocês no teatro, finalizo tudo. A minha fala foi ótima. O espetáculo foi um sucesso. Um sucesso. Eu vi. O Teatro José de Alencar lotado. Aquele teatro Isso é maravilhoso. Fortaleza? Fortaleza. Eu juntei todo mundo antes do espetáculo começar. Falei, olha, eu não quero saber que problema que você tem com o outro. O que eu quero saber é que o público não tem problema nenhum com a gente. O público está aqui, o público está aqui para sair daqui leve, para ter uma felicidade, ter um agrado. O público está aqui para isso. Eles estão entrando nesse teatro para saírem da realidade deles e irem para outro campo. Não me interessa se eu tenho um problema com um coleguinha do lado, não me interessa se eu estou machucado, não me interessa. O que acontece se eu estou sofrendo, se eu perdi o pai, se eu perdi a mãe. Eu estou me propondo de estar em cena, em primeiro lugar é a plateia, depois a gente. É a entrega. É a entrega, isso que você falou, André. A entrega tem que ser completa. O artista, ele faz isso. Eu lembro, a minha irmã sempre, o que eu queria dizer é isso, minha mãe produziu o CD do querido Meu Coração Tamborim, né? Olha. Uma obra fantástica do Calbi Peixoto. Minha mãe escreveu a minissérie, foi uma das... Escreveu não, né? O livro que baseou a minissérie da Chiquinha Gonzaga, um dos livros foi o da minha mãe. Olha Né? que maravilha. Tem um e- piano e- lá no teatro Tem da o Chiquinha piano da Gonzaga. E Chiquinha. ela não ganhou dinheiro com isso. Ela fazia as coisas e ela não estava... E a gente falava, mãe, mas... E Na aí? nossa cabeça ficava... Aí um dia eu reunido com a minha irmã, eu falei, Adriana, ela é artista. É. Esquece, ela não está preocupada com... A minha mãe está muito mais preocupada com o legado que ela vai deixar, então ela deixou um grande legado. E a gente, para entender isso, o filho, você começa... Mas Aí você começa a entender o artista. Mas você me deu um gancho agora. Eu entendi o artista ali. Quando eu entendi minha mãe, eu entendi aquele que se doa à arte. Por isso que e o artista não é valorizado, né? Não. A verdade é que no Brasil, É complicado. o artista não é valorizado. A gente percebe que não existe esse... Mas você sabe que uma coisa que eu vou falar, você está falando disso, e eu vou voltar um pouquinho. Lembra da crise que a gente passou, gente? Você lembra disso? Você, André, estava secretário, presidente, Cícero, primeiro bailarino. Eu no teatro também, obviamente, né? Sempre lá. E a gente passou por aquilo que você está falando dessa entrega e do não receber, né? Sim, sim. Ficaram dinheiro. 4 meses sem A salário. gente ficou 4 meses 4 sem meses salário. 4 meses e fazíamos arrecadação de cesta básica. Tudo. Sim. A secretaria Fazíamos- ajudou muito. Fizemos a- espetáculo Fizemos em forma espetáculos de protesto, em forma de lembra? protesto. E na época... Com o meu apoio. Com o Eu apoio era o do André, presidente. era o presidente. Olha o moço. Um Olha apoio. o moço. O presidente mesmo. apoiando o Foi. protesto. Eu falei, claro que tem que protestar, Foi. gente, porque alguém tem que resolver. Não, e outra história que também foi aqui de backstage, que é muito legal, foi o André que me ligou. Eu não sei nem se você sabe disso, Cícero. E eu ligava, a gente tinha direto. O André atendia a gente, era um secretário de cultura, que isso faz a diferença, tá? Pra caramba, pra gente Sim, que está sim. com gestão, você sempre priorizou os artistas. E aí, o que acontece? Eu ligo e falo, André, é o seguinte, cara, não dá mais a situação, a gente tem um lago para fazer. Ele, então, bora fazer o lago, Bárbara. Eu falei, mas não é assim, André, a gente não tem como fazer o lago, a gente não tem dinheiro, não sei o que. Ele, não, eu estou sabendo, mas olha, calma. De Lima, calma, eu vou dar um jeito. E desligou o telefone. Olha que genial. E ele conseguiu A voltar
com um salário pra gente. Foi. Você lembra disso, Cícero? Lembro. Isso Lembro. foi um golaço. Eu quero te agradecer, porque, André, isso fez uma diferença e uma segurança pra gente, como artista, porque a gente não precisa do dinheiro. Como assim? A gente ninguém Precisa vive. muito. Ninguém Eu me lembro que... vive, Lembra? E o teatro não parou. O grande... Assim, aí você vê que a entrega é muito maior. O amor que os artistas têm, né, pelo teatro municipal. E aí isso se replica para todas as artes. Mas ali foi um grande exemplo para mim do amor que o artista tem, que as pessoas que estavam ali, o corpo de baile, a orquestra, né, o coro. Ninguém... Todo dia se abria com aquela voz maravilhosa do Neilton, do que Deus tem em bom Neilton, lugar, que não está Deus mais o com a tenha. gente. Ele dizia, estamos há 2 meses com Isso. salário atrasado, Atrasado. com aquele vozeirão dele. É. E eu falava, gente, eu sou o secretário, meu pai do céu, o que eu vou fazer aqui? Mas calma que a gente vai resolver. Mas não verdade. parou. O teatro não parou. Não, a gente não parou. A isso é casa... verdade. Todos os teatros do estado não pararam. Não pararam? Não pararam. Não. O amor fez pela uma arte diferença. é incrível. É porque é aquilo que eu estava te falando, o exemplo que eu dei agora lá do Ceará, que a gente, plateia, o que eu estava falando para a garotada, a plateia não tem nada a ver com os nossos problemas. É isso, o artista não pensa nele, o artista pensa no outro para depois pensar nele. Ser artista, André, é um ato de generosidade. É verdade. Não há como ser diferente. Eu vejo da mesma maneira o bom político. Verdade. O bom político é esse, ele é o generoso. Tem que ser. É óbvio, é uma coisa lógica. coloca Você está sempre- lidando com a vida das pessoas. A necessidade do outro tem que estar acima da sua necessidade. E a necessidade de interesses de grupos tem que estar abaixo da necessidade do geral. No geral, claro. Você, quando faz esse equilíbrio, né, que você entende também que aquele pequeno grupo esteja Sim, defendendo os sim. seus interesses, é legítimo, mas É. se aquele interesse for conflitante com o interesse da grande maioria, esse interesse fica menor. Não tem. sim. Então, o político ele tem que saber dosar isso. Né, Pegando e não... essa onda de vocês aqui de novo, deixa eu falar uma coisa, Cícero, que é uma pergunta que eu tenho para fazer que eu acho que eu nunca te fiz, hein? Ih, manda. Amanda. Depois de tantos anos. Você ficou, depois de tantos anos de relação, né? É. Mas deixa eu falar, você ficou assustado, Cícero, quando um secretário de cultura e presidente do teatro não era artista e sim um político? Te assustou um pouco Num primeiro isso? momento, Não- sim. Num primeiro momento, sim. tá vendo? Mas aí eu sou um cara muito otimista, naturalmente. E aí, ao começar ali da função do André e tudo mais, eu comecei a entender. Eu falei, peraí, eu sou artista e ele é um gestor. Se ele é um gestor, ele vai saber gerir isso aqui melhor do que eu, que sou um artista neste momento. E Foi foi o que isso você que fez. fez. Só que o André ainda tem me essa entreguei. pegada. Eu fiz uma entrega muito porque grande. Ele tem um Foi. respeito. Ele tem um respeito pelo artista. Eu tenho, Essa é a questão. eu tenho um amor pela arte. É a muito generosidade e o grande. respeito. Um respeito É muito isso. Isso grande. faz muita diferença, André. Não dá para ser para todo mundo, não. Eu não concordo com você. Eu não acho que todo mundo está preparado, não. Eu acho que o político que você é e você se mostrou na Secretaria de Cultura, eu com 38 anos de teatro municipal, não são 8, são Existe 38. política e existe André. Eu passei por Mas alguns eu- presidentes e secretarias. Mas é um político... Então eu posso falar. Não estou puxando eu saco tava, aqui, não, hein, eu tava, gente? eu, tô eu, aqui de eu fui muito convidada. claro ali, quando eu entrei no teatro, todas as rodas de conversa que eu entrava, eu dizia simples assim, eu sou deputado, né, eu estava naquele momento com o mandato de deputado estadual, vim aqui numa articulação política, E você nunca mentiu isso. nunca Você omiti chegou isso. lá já falando isso. Foi. Cheguei aqui numa articulação política e vou fazer o meu melhor. Gestora cultural era minha mãe. Eu sempre fui... Você sempre Eu fui gestor. Foi Eu genial. sou Gestor. político, sei fazer gestão, mas eu não vou conseguir sozinho. Então, assim, o grande lance que eu consegui naquele momento foi, primeiro, quebrar essa desconfiança da classe que estava desconfiada. Não teve, viu? natural. Eu sabia que isso ia acontecer. Tinha que ter uma certa desconfiança. Eu tive que encarar isso de frente e quebrar essa desconfiança. Num segundo momento, foi atrair aquelas pessoas que estavam ali, que eu sabia que estavam sofrendo, Muito. para que a gente se ajudasse mutuamente a vencer aqueles obstáculos. E nós vencemos. Fomos vencendo um a um juntos.
Eu me lembro da primeira reunião com o Conselho de Cultura, a minha querida amiga Cleise. A Cleise já chegou me mandando uma carta duríssima, falando, pai, eu falei, não tem problema nenhum, quero conversar com a Cleise, mas quero lembrar a minha amiga Cleise que o secretário sou eu, mas eu vou... Chamei a Cleise e perguntei, o que está rolando? Aí ela foi se desarmando e virou minha amiga. Né? Muito legal com eu você. sempre eu sou de fazer amigos. Eu acho que a gente na vida tem que fazer amigos. Eu também penso isso. Se for para fazer inimigo, eu não prefiro... Não, nem sai de casa. Não sai, eu tenho preguiça. Eu continuo na cama deitado. É melhor ficar quieto, né? E olha que a nossa profissão tem um monte de fofoqueira, de fofoca. Não é moleza, não. Não é moleza, não, mas é divertido. A gente, depois Eu me lembro que vinha várias fofocas. Não, mas é muita fofoca. Aquilo é maravilhoso. E aí é delícia. porque eu peguei a caneca aqui já. Ai, o Cícero pegou a caneca para não sei o que. É sempre assim. E olha, o Cícero é Mas amigo o da Cícero- Bárbara, que é amigo do Pô, André. é um O Cícero me tratou muito, muito bem. Aliás, todos do teatro no primeiro momento foram refratários. Num segundo momento eu lembrei que eu já tinha tido uma atuação em prol do Teatro Municipal. É verdade. Isso foi muito Que legal. aquilo dali me dava uma legitimidade para também dialogar, porque eu fui procurado até era o Pedro associação, Olivero, a é. associação me procurou na época que queriam botar o S para dentro do teatro. Eu me lembro Foi, disso. lembra? E eu já estava lá também. Eu fui um dos que puxou o contra, né? ajudou Porque muito, né? eu não era contra a OS em si, naquele momento, entrar para dentro da cultura, mas no teatro não, estava dando certo. Por que vai botar uma OS no lugar que está O dando time certo? tá se ganhando, não se mexe. Um time está ganhando e eu fiquei ao lado do teatro. Isso foi também muito importante para me dar uma legitimidade de diálogo. Sim. E aí e rodamos. Nós tiramos o teatro itinerante. Foi muito Nós rodamos. legal. Eu botei a Secretaria de Cultura, mesmo sem dinheiro. Engraçado, se você eu sei fazer gestão pública sem dinheiro. Eu nunca fiz gestão pública com dinheiro, porque no esporte também são No dois esporte lugares, aliás, dois Porque- instrumentos tão importantes, né? O esporte e o balé também entra no esporte, né? Eu Claro. vejo o balé como esporte. É porque tem uma preparação cultura, física. tem uma preparação física. tem. O balé para mim, ele entra nas duas categorias, esporte e cultura, com facilidade. Sim, sim. O cultura e esporte, como queiram, mas o balé é uma junção, né? Como a capoeira também vem nessa junção. Também. Que a gente É pode enquadrar nos difícil. dois. É o esporte e faz parte da cultura. É. Mas foi, assim... Vou te falar uma coisa. Foram momentos maravilhosos. Ah, Ai, que que eu- bom. Eu tenho saudade Você da queria- gestão no esporte Isso é importante e na pra cultura. cultura. Gerir sem recursos, né? E para você fazer gestão sem dinheiro, você tem que envolver as pessoas. Então você tem que se doar. Eu acho que Esse isso é não o vai grande mudar lance. muito, não, né, André? Da Não, gente mas tem que ficar, mudar. né? Pois é, eu acho, mas assim. óbvio, tem que mudar, tem que mudar. mudar, Você mas sabe como, qual- gente? é- Vamos falar um pouco sobre isso, Murro então. em Orçamento. ponta de faca. Murro em Orçamento, ponta de né? faca. Murro em ponta de faca, Murro em ponta de faca. você pregar. Pregação. Mas Você então tem tem que que ter fazer uma alguém lá pregação a favor da representando a cultura, gente, uma né? pregação a favor do esporte, uma pregação a favor do meio ambiente. Você tem que explicar para as pessoas Uhum. como é importante na vida delas. Agora, com a pandemia, ninguém pode sair para ir num teatro. Todo mundo viveu de cultura. É Olha- verdade, dentro de casa. Dentro de casa. Todo mundo consumiu cultura. Foi música, foi novela, foi filme, foi série. Foi dança. Tudo foi dança. A gente fazia aula de Espeta- dança, né? é. A gente fazia aula em casa. As redes Quer dizer, a sociais, gente, olha as eu. redes sociais se tornaram Fazendo- uma grande sala de aula. E- E cada hora eu fazia aula com um diferente, não sei o quê. E por aí vai. É. Agora eu tenho uma pergunta aqui para os dois. Olha eu, tô dando Manda. porque eu fico achando que vai ser interessante. Assim, quando você foi secretário, André, o que mais te chamou a atenção, sabe? E para você, André, sendo secretário, e você, Cícero, sendo bailarino, o que chamou mais atenção de ter o político, que você já falou que te assustou, mas que depois foi de boa, mas o que foi para você? O que te trouxe mais, sabe? O que te fez sonhar mais com a cultura? O que você, sou secretário, eu quero realizar o quê? Entendeu? E você como bailarino e agora, quem sabe, aí como um gestor
na O frente, futuro no só Deus futuro. pertence, é. Não Né? tenha dúvida, né? Né? E a gente E não a tem gente tem- dúvida. Pois é, porque eu parei de dançar e fui para a parte de produção. A gente Sim. sempre vai para algum lugar. Você não né? parou de dançar. Você parou de dançar, Balé, não parei, né, André? Não, você quer o quê? continua Que eu dando continue aula. dançando? Sapatilha. É, não, sapatilha de ponta e eu não dá mais, né? Isso é coisa para jovem. Olha ela. Não me dê mais Ai, é, idosa. gente. Não, Mas chegou é uma melhor. hora que a gente sabe que o corpo cansa, não tem pra Claro, onde correr. não só o corpo, mas a cabeça também. Já estou pensando em outras coisas. Já né? foi num outro E patamar, né? você me fez isso. Você É. me fez um convite para trabalhar na sua gestão. Você não esperava, né? Não. Ela foi diretora comigo no Teatro Municipal. Mas Foi a ele que me surpresa é deixou- a melhor chave, né? Ela estava me olhando assim, eu falei, você não quer ser diretora? Ela, Foi. "Mas eu falei, ué, você não é gestora cultural, por que você não vai ser diretora? Ele acreditou em mim, Cícero. Ela igual que o primeiro coordenava. igual o primeiro papel. Igual o primeiro papel. Tinha E que agora- acreditar. e agora- Ela passava um amor tão grande por aquilo que eu estava vivenciando e chamei e deu certo. Gratidão. Nosso momento ali foi maravilhoso no acreditou. teatro. Acreditou em Achei mim. que- Então, isso foi um momento maravilhoso para mim, porque eu ia chegar e agradecer, porque realmente foi Agora, a demais. sua pergunta... A pergunta, o que marcou para você a sua gestão na Secretaria de Cultura e depois para o Cícero, o que marcou nessa fase tão difícil e tão intensa? marcou que foi? para mim foi a entrega como os gestores culturais eles se entregam pela cultura. Isso me marcou e eu o tempo inteiro ficava pensando na minha cabeça, ela martelava onde conseguir recursos, Olha, onde eu vou conseguir recursos para fazer tudo que tem que ser feito pela cultura. E como eu vou conseguir convencer ao governador da importância de ter um olhar para a cultura. E assim, o fato mais marcante para mim disso que era o meu desejo, eu cheguei na cultura, eu peguei os projetos que estavam andando e os que estavam parados. E um deles que a secretária anterior, a Eva Dores, tinha tentado, mas talvez por falta de força política naquele momento, ela não conseguiu implementar, que era fazer com que o Fundo Estadual de Cultura, que já tinha sido criado por lei, foi importantíssimo. ele fosse Vigorado. implementado. Tinha que se fazer um decreto que o governador assinasse. Cícero, quem fez foi o André. E se tinha muita dificuldade, porque o Estado estava em recuperação. Aí veio um segundo momento também, que depois eu quero falar sobre isso, que foi para não deixar acabar com a lei de incentivo, Olha que por causa da recuperação. A estadual. O projeto o plano de recuperação, alguns impeditivos, ele trouxe para os estados, para o estado do Rio, que assinou o plano de recuperação. Um deles era a dificuldade em se implementar o fundo, e a maior vitória nossa na implementação do fundo foi não atrelar o fundo à conta única do governo. Olha, tá vendo como é que Na a gente verdade, aprende? o Fundo hoje Estadual de Cultura, ele é direto, ele não passa pela Secretaria de Fazenda. Foi um dos legados que eu deixei. Hoje o fundo Genial, ele André. deve ter no fundo, por ano, uns 40, 50 milhões Você vê para que mais. como Como cultura é o caminho. último pensado, né? Eu tiro daqui e depois eu devolvo e não devolve nunca, né? Nunca Mas deixaram. por aí. Então eu tirei da conta única do Tesouro, que é a CUT, e nós fizemos, então, uma conta apartada para o fundo. Entendi. Isso foi um dos... Eu falava, olha, Dos legados. eu posso fazer isso juridicamente? Eu sabia que podia. Como fazer isso? Então, eu fui trabalhando o decreto, a Procuradoria, naquele momento, não queria, achava que tinha que ser a Fazenda numa guerra, só que a gente tinha o mandato parlamentar, a força política conta nesse momento. Olha que Sem maravilha. força política não iria acontecer se eu não Isso é um tivesse. padedê, como é um não padedê. aconteceu. Um carrega, Como outro não, carrega. como não aconteceu com a Eva, que ela queria fazer. E não não é que ela aconteceu. Não é que ela não quisesse fazer, claro que ela queria. Mas não Ela já tinha tinha força. deixado tudo, já estava tudo organizado. teve E eu a só força. perguntei o que houve. Ela falou: veio problema político, e aí foi se perdendo e deixando a cultura de lado, e ela acabou. Então, ela já tinha feito, o mérito também era dela. Eu peguei aquilo dali que ela já tinha feito e dei continuidade. E o segundo momento foi no embate com a Procuradoria também, Procuradoria do Estado,
que a gente usou o nosso peso e nós conseguimos recolocar no CONFAS, porque o Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, o CONFAS, tudo que você aprova de incentivo, todas as leis de incentivo, se você aprova lei para a cultura, lei do esporte, a lei de incentivo à indústria, todas essas leis que você gera incentivo tem que ser aprovado pelo Conselho Nacional de Fazenda, dos secretários de Fazenda. São 27 secretários. O Rio mais 26. Viu? Nossa. E para você aprovar, não pode ter um estado contra. Todos os estados têm que estar a favor. Então você consegue aprovar. E naquele momento, plano de recuperação. Eu fui para dentro, nós aprovamos uma lei na Assembleia, depois nós tivemos que ir para dentro da Procuradoria, para uma conversa com o procurador, foi uma conversa. A Procuradoria sempre me tratou também com muito respeito, muita dignidade. Mas você se dedicou, né? Não, porque a dúvida aí chama a Fazenda. Não é assim, Eu não, fiquei outro nessa desistia. guerra quase 30 dias. E vai para cá, e foi uma luta. E nós conseguimos, então, revalidar. Porque, inclusive, se não houvesse a revalidação, várias empresas e vários produtores teriam problemas. Você viu como é que uma coisa... Porque se não aprova, aquilo que a gente já tinha aprovado, provavelmente... Então, você tem... E o grande instrumento da cultura é a lei. Rouanet, a lei de incentivo à cultura, que as pessoas falam algumas pessoas falam mal, como se elas não sabem que Não sabe como é que funciona, daquilo dali, a grande maioria que informação usa são editais que a secretaria... E se não tivesse essa lei, talvez não tivesse nem recursos para a cultura, porque a gente tem um orçamento pífio na cultura. É uma vergonha como a cultura é tratada no Brasil. É uma vergonha. A política trata a cultura muito mal. Como é que a cultura não tem 0 ponto alguma coisa? Nada. 0,5% de orçamento uma do Estado. vergonha, né? É uma Uma vergonha. vergonha. O No que mínimo, a gente vai devia ser fazer? 1%. Aliás, na boa, Secretaria a Cultura deveria ter no mínimo 3% do orçamento. Com 3% da cultura, de orçamento para a cultura, você muda uma realidade. E se você Total, quer, além de mudar a total. realidade, grandes políticos gostam de falar do dinheiro, né, que é gasto com a cultura, você vai pegar esse 3%, você vai pelo menos triplicar anualmente. Claro. Não, você não triplica, tá? Já tem, você está sendo Tá sendo fofo? fofo. Tá fofo. 10 vezes. R$1 Gente, multiplica não tem por várias noção, vezes. tá vendo? Não são 3 vezes, não. Então. Vai para mais. R$1 que se investe na cultura. A gente fala aí, se não tivesse a lei de incentivo à cultura, não haveria carnaval. Opa, olha aí. Se não houvesse a lei de incentivo à cultura, não haveria carnaval. O carnaval do Rio de Janeiro ele só existe porque nós temos a lei de incentivo à cultura. Você tá vendo, Cícero? Uma um boa grande parte. carretel, né? Por quê? É um grande carretel. Porque a lei de incentivo à cultura dá um instrumento de velocidade na gestão. Porque, por exemplo, se eu tivesse que fazer o carnaval com recursos do orçamento do Estado, por exemplo, a burocracia até chegar já teria acabado o carnaval. O tempo que você levou só para uma... Já teria acabado, tem que fazer uma Nem tem- licitação, É. teria que não pode ser fomento, aí não poderia ser fomento direto, ao passo que quando você faz você dá para a iniciativa privada, Sim. você aprova a Liesa, porque a Liesa ela é privada, Ela é privada. a Liga Independente da Escola de Samba, ela vai lá, aprova um projeto, aí vem uma empresa e patrocina via lei de incentivo, ela Entendi. Faz o R$1 aporte. que coloca ali, acho que voltam 8, 7, 8. E cada escola também entra com o projeto que quiser, né? Não, e Também cada tem escola isso. também entra um projeto. Tem todos os patrocinadores. Alguns entram também com o projeto que quiser, mas o grande lance é, se não houvesse a lei de incentivo, não haveria carnaval. Ou haveria um carnaval muito mais... com muito menos glamour, com muito menos identidade cultural, e não seria o maior espetáculo da Terra, talvez. Estou dizendo, Não, sim. talvez Não, sempre, mas sim. porque tudo... Sim. como graças a Deus existe a lei de incentivo à cultura, que é uma bênção, as pessoas gostam de tacar pedra na lei Rouanet, por exemplo, falam, Gente, algumas como é que pessoas pode? falam, como é que pode falar mal de uma lei que gera tanto emprego? Eu não
consigo entender. Já tem estudos da Fundação Getúlio Vargas, que são Claro. vários. Eu não vou aqui ser Eu não leviano me dizer lembro. que é Eu li 3, essa 4, pesquisa. 10, Eu mas li é. essa pesquisa agora sobre Muito a maior. geração de emprego da Rouanet. É uma coisa louca. A Lei Rouanet gera muito É emprego. muita coisa. A Lei Rouanet, a cultura gera emprego. O meio ambiente gera emprego e renda. Então, assim, são empregos verdes. São empregos não Verdes. poluentes. E me diz uma Boa, coisa, você vive boa. como? Você vive através da cultura e você vive através do verde. Isso aí. É lógico. Você não. O meu jeito de vestir é cultural. É cultura. Sim. A gente se veste de acordo Claro. com o lugar onde a gente está. Exatamente. A gente só anda vestido porque nós recebemos essa cultura dos nossos pais. É. Porque se índio fôssemos, nós andaríamos nus. É. Normalmente, sim. Né? Normalmente sim, eu estou dizendo no geral. A cultura indígena, quando você vê o índio que você tem na sua cabeça, indígena, ela está sempre nu, ou com poucas É, vestimentas. É sempre uma Então folha, uma palha, alguma coisa. cultural. É cultural. Isso é cultural. cultura. Quer dizer, a pessoa, quando. A gente, quando pensar em cultura, tem que. Cultura vai muito além daquilo que a Não, gente pode total. perceber. Agora, deixa eu mudar aqui o assunto. Cícero, você já fez algum cacique na sua vida, falando Já, de índio? falando de índio. Posso te responder antes? Pode. Vou te responder antes, Ah, voltando aquela ainda lá pergunta atrás. lá atrás. Eu vou é verdade voltar. que a gente fala, a gente já se perdeu Eu aqui. vou- É muito já, bom bater esse bate-papo, que a gente vai se cabeça perdendo. flui, né? É. Mas eu não vou te responder agora. Eu vou voltar nos meus anos. Eu tinha 19 anos recém-feito. Eu morava na Inglaterra. Eu estava sentado numa mesa de jardim. Inverno, frio pra caramba. Eu sentado de noite, eu olhando pro céu, aquele tudo fechado. E eu passou pela minha cabeça. Eu falei, por que eu tô aqui? Qual é a razão que eu saí do meu país para vir morar aqui? Ai, boa. Eu ia falar Eu olhei sobre para um isso, lado, muito bom. tudo acontecendo. Eu olhei para o outro, tudo acontecendo. Eu falei, eu venho daqui, eu não venho daqui. Eu não tenho por que estar aqui. Eu vou voltar para o Brasil. Porque eu saí do interior. Assim como muitos vão querer sair. E eu, digamos que eu me coloque agora, nesse momento, como mensageiro da arte nacional. É verdade. Eu vou viajar para qualquer lugar daquele país. E eu vou, sim, Representar. bater nesse muro, eu vou derrubar esse muro e eu vou sim ser um bailarino no Brasil. Eu não vou ser mais um que saiu do Brasil para poder fazer carreira fora. Eu vou peitar isso e eu vou conseguir fazer o campo de trabalho abrir. André, ele foi Não deu um outra. dos primeiros, aliás, o único primeiro bailarino que ficou O único. no Brasil. Tudo O único. aconteceu, a grande crise no Teatro Municipal aconteceu, lembra? No estado Lembro, do Rio de Janeiro. claro. Você estava lá, tudo isso que a gente está falando. Eu fui o único primeiro bailarino que continuei. Ele continuou ali, levando e carregando. Eu lembro disso. Você lembra E disso? o que te não levou? quis. Boa. O que me Porque eu levou... tenho certeza que você teve proposta. Muitas. E tenho até hoje. Eu sei. Mas Tenho o até que hoje. te leva. O que me leva é justamente ter certeza de que eu vou conseguir levar cultura e arte para qualquer lugar desse país. Se eu estiver fora daqui, eu não vou conseguir. Eu sou mais um lá fora. Aqui dentro, eu quero fazer diferença. E faz. Eu já dancei num teatro menor do que essa sala. O Cícero não tem tempo ruim, não. É mesmo. Conta, Cícero, Que conta. menor do que essa sala, dançando Grampa Dedê, imagina. Quebra-nozes, Corsário, Fala Diana, aí, que tem um... Grampa Dedê. Grampa Dedê Vai lá, dá a mão. o momento Ó, ápice. ó, É o momento ó. ápice, sabe? Do balé. Grampa É Dedê, quando o tá casal vendo como é que dança é? junto, aí eles dançam Viu? juntos. Vamos aí fazer um depois... Grampa Aquele- Dedê aqui, olha. Que é um Grampa Aqui, ó. Detruá. Ó, Lá, lindo. Não, viu? sua mão tá sempre por baixo, cara. Sempre. Aí, Ela que veio com essa mão por cima. porque ela Grampa gosta de Dedê comandar, ela gosta de comandar. é aquele. É o Mas Grampa é Dedê. o momento ápice do balé. E eu preciso, eu demando de espaço. Dependendo do cenário, o palco do Teatro Municipal, que é aquele monstro de palco, fica pequeno. Então você imagina num teatro desse tamanho. Interior do Maranhão. Eu já atravessei todo o Nordeste de ônibus. Dançando. Dançando. Tudo assim pra chegar lá e... Conta aí, Cícero. Enraizado. Enraizado. Aí, vamos falar da árvore. O Cícero tem que plantar uma meu árvore. amigo, Nós temos 9 que plantar horas, uma árvore em nome do 9 Cícero. horas, Cícero, claro. 9 horas de ônibus, passando por todos os buracos. Porque o interior do Brasil é difícil. O interior do Nordeste é um pouquinho pior. Tá vendo? É muito abandonado. É muito abandonado. Quando eu cheguei lá, eu vi aquele público, eu falei, bicho, não tem dor Com certa. sede, né? Não tem dor certa. Palco montado. É igual essa mesa. Eu vejo pessoas que nunca tivessem visto um balé. Nunca. Né? Pessoas que nunca tinham entrado em teatro na vida entraram naquele momento para poder me assistir. Cícero, que Mas massa. não era nem teatro. Eles estavam colocando como teatro, mas era uma quadra que eles montaram um palco suspenso igual essa mesa aqui que a gente está.
Eu pulava o negócio, vai cair, não vai, mas se cair, eu caio onde Eu caio na quinta. Eu caio em quinta. Se cair, eu caio. E dancei dias a fio e viaja para outra cidade de novo. Então, isso me fez a diferença para mim. Quando eu saio de um lugar que em nenhum pensamento passou pela minha... Sabe, nenhum pensamento passou por mim, eu vou dançar em tal lugar. Não, eu vou dançar em qualquer lugar que me chame. Essa é a minha, esse é meu ofício. Né? Esse é meu ofício, é a minha ciência, é a minha vontade. Eu vejo você falar, assim, eu acho que quem está nos assistindo vai sentindo esse seu amor pelo balé, pela arte. Pela arte. Né? Você percorreu o Brasil inteiro. E veio lá de Macaé, nossa querida Macaé. Eu adoro Macaé. Aliás, um abraço para os meus amigos de Macaé, o Cícero. Cícero Macaense. Mas é do interior de Macaé ou é da... Não, sou de Macaé mesmo. Macaé. Barra de Macaé, depois eu me mudei para o Parque do Povo. Olha que Parque legal. Alô, Macaé. Conheço bem ali. Alô, Macaé aí, Alô, ó. Macaé, a liderança minha de família Macaé. continua lá. Minha família continua lá. Isso Só aí. mora aqui perto de mim a minha mãe. Trouxe a mãe para pertinho. Ela veio, né? Ela veio. Ela viria de qualquer maneira. Ela veio quando meu filho chegou. Aí ela, todo o suporte do mundo eu dou pra você. Eu falei, mãe, meu irmão tem 4. Ele escolheu ter 4, você escolheu ter 1, agora é seu momento. Você tá muitos anos fora de casa. Eu falei, graças a Deus, ela tá vindo. Gente. Não, e outra coisa que é maravilha. engraçada, André, por exemplo, só pra gente ir, né? Porque senão ele vai deixar, a gente vai falando aqui, Até? né? Até. E toda vez que o Cícero vai dançar, né? Então, assim, a gente tá conversando, assim, e aí ele tá aqui conversando com você, que nem ele tá conversando com você, comigo e tal, não sei o quê. Daqui a pouco você olha assim, você bebe uma água, você olha, ele tá no palco, e para ele, a transformação, né, Cícero, que eu queria que você falasse, da coxia, né, que é o backstage, pro palco, ele se transforma e traz o público todo para você. Que é bacana o que eu vou te falar, porque o André é meio assim também. Tem um exercício que você faz, Ele assim, pra... de Ou te vai. reunir, ou vai. Vou. Só vai. Voa. Transforma, né? Exato. Aquele pano ali, a coxia, aquele pano que separa a gente da parte de dentro, E backstage. o coração, pra o coração. cima. Não tem jeito. Sempre? Nervoso sempre. Até hoje? Sempre, Ah, todo sempre. mundo. Você também tem O coração nervoso pra acelera, falar? mas na hora que você vê Eu aquela também multidão tenho. na tua frente. Aí você... Tô em casa. Como é que não Tô em fica... casa. Tô em Você é casa. assim também, né, André? Adora falar. Não, mas Delícia. a gente fica, o coração... Você não... Primeiro que quando eu entro para falar para as pessoas, eu não sei o que eu vou falar. Eu não venho com o discurso pronto. Eu sinto a energia do momento. É o feeling. É a energia. O que eu... Dentro de todo o conteúdo que eu tenho, o que essas pessoas que estão me vendo, o que elas gostariam de pegar do meu conteúdo, de alguma bandeira que a gente tem. E a gente vai... Mas isso é, É o diferente bate-papo. com o bailarino, porque Eu o bailarino tenho tem a toda uma coreografia. marcação. Tudo meu é marcado. Não, mas normalmente o político também, quando você vai num... É? Tem. Ele fica num... Normalmente o discurso, ele é... Existem os E tópicos. tem coreografia para Tem político. coreografia Não pra sabia. Tem coreografia. Tem coreografia para político, não A preparação. sabia. pessoa entra, normalmente você vai num... Você viu uma agenda, se você for numa segunda agenda, você vai ouvir ele falando a mesma coisa. Cara, Na verdade, tem algumas coisas dentro do que eu vou falar que eu... É sempre... Existem as áreas, né? Não exatamente o que você vai dizer, mas as quando áreas. quando eu falo, por exemplo, eu tenho que me apresentar. Normalmente eu estou falando para uma plateia que não me conhece. A gente vai para a rua. Tá. Então a gente se apresenta. A primeira coisa que você tem que fazer é apresentar, explicar a sua história. E não pode ser rápido, porque existem dois tipos de discursos. Os ruins, né? Desculpa, os longos e os curtos. Não era isso que eu queria dizer. Olha isso, veio doideira agora na minha cabeça. Porque tem... Na verdade, você tem que falar pouco. Tá. O que se diz existem 2 tipos de discursos. Os bons e os longos. Os bons e os longos. Significa que o curto é que é o bom. Então você tem que sintetizar. O bailarino é por aí também. Bailarina eu por aí acho. também. Os bons, viu como é que é? É. Essa memória é... Boa. O cansaço não fez ela Não, terminar Mas o tanto assim, bailarino é não. por aí, todo mundo diz. Todo mundo diz, e eu como plateia, quando eu sento na plateia também, eu vejo. O bailarino entrou em cena, eu sei, o espetáculo vai ser lindo. O bailarino entrou em cena, eu sei, não vai. Não vai. Porque a Energia. Energia. Não, tá dado ali. A mensagem foi jogada. Só apitou no telefone.
Entendeu? Aí você vai ver ou não. Mas é isso, e eu penso isso, porque o meu cartão de visita é a minha entrada. Não há possibilidade. O meio do caminho você pode falhar, você pode ocorrer alguma Ajustando, coisa, né? você vai ajustando, porque o piso está alguma coisa, o figurino está incomodando. Eventualidades acontecem. Somos artistas, temos que fazer tudo perfeito, mas nunca é perfeito. Por isso que a gente ensaia todo dia. Por isso que a gente corre atrás todo dia. Não há possibilidade de ser perfeito. Se existe perfeição, já era, acabou. Carreira não existe. Cícero, qual o balé que você mais gosta de dançar, hein? O Fala balé aqui que eu pra mais gente. gosto de dançar, francamente, mais parecido comigo é o Don Quixote, porque ele é muito solto, ele é muito livre, ele é muito Tem a alegre. ver com... O Don Quixote Don Quixote é espanhol, é espanholado, e ele é um menino, ele é um adolescente, digamos assim, numa vila Bacana da essa coisa Espanha. da história Ele do balé, é alegre, né? ele é um barbeiro, então ele lida com muitas pessoas diferentes, isso há muitos anos atrás, e ele é apaixonado por uma mulher, a Kita, que também é uma adolescente, só que antigamente isso já era mulher, né? Rapaz. E Tem toda uma ele tem história. toda uma trama, tem comédia, tem amor, tem... Você está tem... sentindo falta dessas montagens, assim? Tô, Você sinto. sente falta? Sinto. Né? É porque deu uma parada com essa história Da pandemia, né? pandemia, né? O processo de construção de uma temporada, ele é importantíssimo. Ou ele acontece... São 2, 3 meses São 2, 3 antes. meses antes, e eu com a minha agenda louca de vai e volta direto para o aeroporto, para teatro, do teatro para o aeroporto direto, Ele vai também e não volta. para e não, sei- hein? E isso... Igual o André. O isso diretor faz uma diferença também, não faz? Faz, claro que faz. Agora, explica um pouco para as pessoas, porque a gente vive falando primeiro bailarina, Isso. primeiro... Explica. Vamos lá. Isso é uma carreira... Cícero. Explica. Como Entrei numa companhia, você quer? Entrei numa companhia. Isso. Tum. Eu entro como corpo de baile. Não, dentro do Teatro Municipal. Entrou no Teatro Municipal, Entrei é bom no Balé vocês... do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Vamos lá. Eu posso puxar até um pouco antes. Existem os períodos ali de formação, enquanto criança. Você entra para a escola de dança de Maria Helena, você se forma. Em algum momento você pode ser chamado para estagiar junto à companhia e dançar junto à companhia. Beleza, entrei para o Balé do Teatro Municipal, companhia. Você entrou como corpo de baile, Cícero? Entrei como não? solista. Entrei como solista. Cícero já foi, ó. Eu entrei já como solista. Eu não passei do primeiro. Eu entrei como estagiária 0. Olha aí. Você tá vendo? 0. Olha aqui, ó. diferença. Degrau por degrau. Eu vi no Gran Olha a GT, pá, lá em diferença. cima já. Já vamos Deu um deixar salto, claro assim. isso. Entrando, eu tava Já te explicando. saltando. Eu tava te explicando. Já aprendeu a saltar. Depende do pé, tudo depende do pé. Essa Olha o foi ótima. estigma. Essa dica foi ótima. Você entra na companhia, você entra como corpo de baile. A partir do momento que você é corpo de baile, você pode ser promovido ou não a corifeu, Isso. que é o pessoal que fica normalmente na fila da frente, é aquele pessoal que comanda o corpo de baile que puxa fila. É uma loucura. E eu posso me tornar, a partir disso, eu posso também ser promovido a segundo solista. O que é um Você segundo entrou aí? solista? Eu entrei primeiro solista. Olha, tá vendo? Ainda saltou mais. Eu entrei mais alto. Deu um ainda. salto Foi. maior do que o do Double, Cristiano double. Ronaldo. Vocês vão me deixar vermelho de vergonha. E aí, você pode ser segundo solista. O que é o segundo solista? Ele faz solos, mas ele também faz corpo de baile e são solos menores. Você tem ali solos com o corpo de baile junto. Você tem solos onde você está literalmente sozinho em cena, mas são solos pequenos. Numa narrativa de espetáculo, não são personagens de relevância, digamos assim. São solos pontuais. Entra e Entra e sai. Entra e sai, isso. Aí, a partir disso, tem o primeiro solista, que foi quando eu entrei. Eu entrei já como primeiro solista. O que são os primeiros solistas? São aqueles solos um pouco mais relevantes, de relevância, que conta a história, na verdade. Ele faz parte da trama, não é só um solo que apareceu, dançou e vou embora. Não, ele Tem um personagem, tem um né? personagem, ele já faz parte da narrativa da história. E o primeiro solista, ele também pode ser colocado como um primeiro bailarino. Ele também pode fazer papéis principais nas temporadas. Mas ele também faz primeiro solo. Então ele fica flutuando aqui entre um e outro. Todo primeiro solista faz primeiro papel? Não, não é todo primeiro solista que faz primeiro papel. O meu primeiro personagem principal foi Copélia, foi minha segunda temporada na companhia. Você já teve que substituir alguém rapidinho assim? Entra, Cícero! Já. Olha. Aí é punk.
Não tem nem tempo de pensar, é só falo, deixa comigo. E aí vai, solta. Posso improvisar caso aconteça, resolve, Cícero resolve o problema. Legal. E aí, Isso aí é E contigo, vambora. né? Quem Vambora. sabe faz ao vivo, É mesmo. por aí, Boa. é por aí. Quem sabe faz ao vivo. E depois do primeiro solista, entra o primeiro bailarino. O que é o primeiro bailarino? É a primeira figura, é o que faz o principal em todas as montagens. Ele E é tem, uma responsabilidade, né? é a companhia, ele carrega Carrega a a companhia. companhia. O primeiro bailarino, ele entra em cena. Se a companhia tá junto, o espetáculo é... Olha aí a Mágico. política. Ele é meio político, o primeiro bailarino. Ele tem que ser. É. Tem que exercer uma liderança. Tem que exercer uma liderança. Porque, na verdade, é isso. Somos todos lideranças. Somos todos líderes. Boa! E o primeiro... Você não tá perdendo uma hoje, hein? não pode Gente, tá perdendo uma hoje. Eu vou querer. O primeiro bailarino, ele é a liderança. É uma do- liderança, é uma liderança. É uma Porque É o ou capitão ele do traz- time. Ou ele traz né? a O Por aí. capitão do time. Ou ele traz a companhia toda junto e o espetáculo vai pá, lá em cima, sucesso, ou você não cativa o corpo de baile para chegar junto Mas de você Cícero, e você fica contando a história Mas o sozinho. Cícero, isso ele acontece. tem um carisma. Você tem carisma. Você já entra já arrancando, né? eu gosto. Quando eu estava em cena, eu cheguei a dançar com o Cícero, né? Foi. E o Cícero, ele olha pra você, sabe aquele olhar assim, de pá? E que se você tá meio, sabe, às vezes você tá ouvindo a musiquinha, sabe? A musiquinha. Aí tá. Aí você também assim. Dá uma levantada. Aí de repente ele entra e pá, e você, né? É bom, é bom. É bom, mas É você bom, tem isso, Nato. É a troca, é lindo. é humano. É Você é isso. personagem. Não tem como ser diferente. Mas lá dentro você é você. Então se você chega junto pro seu colega de trabalho e puxa no olho, já era, ele vem. Ele vem. Tem que vir. E tem que acreditar, Tem né? que acreditar. Gente, A liderança é essa, né? verdade. Você, às vezes, está ali também vendo, ajuda o... Não é assim, dá um toque. Isso. Aquele toque que ninguém viu. Você tem uma... O primeiro bailarino tem que ter uma sensibilidade. É o capitão do time. É o capitão do É time. quem leva o time. Por que, que tem a figura do capitão? Porque todo time tem um capitão. É isso. Porque precisa da liderança, é o exercício da liderança. E o capitão é o líder. Normalmente o capitão ele sempre é alguém do futebol com mais experiência. É. Nunca é um garotão, é uma pessoa carismática, que conversa, que chama para... Né? Que No passa futebol a gente vê segurança. muito isso, no vôlei também. Também. O vôlei tem demais. Todo Eu conheço esporte- alguns e empresários de vôlei, o- jogadores também. O balé é coletivo. Balé Balé coletivo. coletivo. Não há possibilidade. Olha só, se eu pegar... Balé se a coletivo. se a gente chega lá em Paris, vai lá no Louvre e tira a Mona Lisa daquela moldura, ela vai ser a Mona Lisa? Continua sendo a Mona Lisa. É. Mas Mas se você ela- coloca a moldura... A moldura ela é a ela Mona tá Lisa. exposta É, a no... Mona Lisa. Entendeu? Ninguém vai olhar e vai É falar isso. assim, essa é a Mona Lisa. É isso. O É primeiro uma delícia. bailarino ele pode ser tudo, mas se o corpo de baile não tá junto, não existe espetáculo. Faz Não diferença, existe. Faz né, toda E, gente? diferença. e já teve, assim, uma curiosidade, assim, já teve aquele, tipo, vamos derrubar o diretor, ou vamos derrubar o... Vamos dançar, vamos ferrar o Cícero, vamos ferrar o... Eu, Cícero, nunca tive Não, mas problema. já tem algum primeiro bailarino, já não é possível. Já. Vamos tem- derrubar esse... tem, Vamos tem. derrubar, vamos Existem derrubar ele. muitas histórias. Tem existem várias muitas histórias, O né? time derruba, A né? gente tá numa... Derruba? Derruba o Ah, diretor, igual o time Facilmente, derruba, facilmente. né? Piscou o olho e já foi, caiu. Caiu. E a Rola gente escada. já tem várias histórias. Várias né? histórias. Mas vou te falar uma coisa, essa última formatação lá do Teatro Municipal entrou muita gente nova. Tem um pessoal mais jovem que Boa. é outro mundo. É outro mundo. Vem contra a cabeça, né? Outra cabeça, ou é unidade ou não é Ah, nada. não vem falar mal da velharia aqui. Não tô falando mal da não, velharia. gente. Olha do pessoal lá, da antiga. não é velharia. Imagina, eu aprendi tudo com vocês. Das pessoas antigas. Eu estou neste momento, digamos Dos que, mais jovens, mais jovens há mais tempo. digamos que ali dentro da companhia eu sou o É verdade. resgate de tudo que vocês deixaram É, ali, porque eu tenho entendeu? 38 anos de teatro municipal, tem tempo, né, gente? Quer dizer, Eu achei eu que você tenho tinha 37 38 anos de vida, Eu- Bárbara. eu- Aí você vir com sério? 38 não, anos de... eu tenho 38 anos de teatro municipal, Meu gente. pai, você entrou com 10 anos no teatro, entrou com 5. E com 15, aí 15, faz as é. contas. Né? Gente, deixa quieto que eu não tem problema com idade não, mas é isso. Bárbara, e você, Bárbara, me conta, você chegou ao quê? Primeira solista? Eu cheguei a solista. Solista. Mas olha, eu posso te falar uma coisa? Isso Segunda pra mim nunca- solista? Segunda solista. Eu posso te falar, isso nunca foi importante pra mim, não. Não, Sabe por quê? Eu não acho que isso seja, no Ah, geral... não sei. Quem Algumas gosta, pessoas sim. gosta, Mas né? não, mas é importante. Mas é porque eu sempre tive uma visão que eu queria olhar sempre por trás das coisas, sabe? Eu gostava de descer antes e olhar a cena, como era feita, o cenário. Mas eu acho que você também não foi Já porque você é aconteceu. envergonhada. Não. Não era por
por isso, não é questão, não. Eu acho que é questão técnica, dedicação. Eu quis ser mãe. Eu tenho 2 filhas lindas. E você E não- tá pensando que puxar fila é fácil? Não. não. Eu tenho 3 meninas. Puxar... Três. Não, mas ele tá Ah, falando puxar o quê? fila. Puxar Ah, fila. puxar fila. Você Eu entendi tem filho. Você Eu falei, filho. Puxar você- filho não é mole, não. você- Também não, velho. você é Ela responsável- falou de filha, você Você falou é puxar responsável fila? por 40 cabeças Tá que estão vindo louco. atrás de você. Eu não sei o que é puxar fila, rapaz. Tá doido? Eu não puxo fila. Eu tinha na minha É, época isso é. Celeste. Eu sou o rei da Isso é, puxa-fila, você é o rei da rapaz. Aí você é? Eu sou aquele que não pode errar. Se Mas você você errar, é. já era. E É a te mesma puxa uma coisa. fila aqui também, velho. Você Mas puxa você- uma fila pra você botar seu nome à disposição, não é mole. Eu entendo o que você tá falando, não é fácil. Não é para todo mundo. Puxar fila não é fácil e puxar filho também não é fácil. Menos ainda. Você ter Eu filho, acho que é você menos tem. ainda. Nós 3, né? O Nós negócio você três. tá Nós fazendo. 3 temos filho. Quando ela falou assim, eu quis ser mãe, porque aí é uma dedicação. Aí dobra, você fala, não, para É. ser primeiro bailarino, é uma 12 loucura. horas. Quantas Por isso- horas por dia? Quantas horas? Normalmente, no total, bota aí 10 horas, 12 horas. 10 horas Dependendo por da dia, situação, muito mais que isso, né? Porque 10 horas de se você- dedicação. Se você colocar espetáculo, dia de espetáculos, vai mais que isso. Nossa Nossa Senhora. Senhora. Porque a Já tô musculação até é a cansado. fisioterapia. É, a musculação Mas é aí a meio que fisioterapia. você faz também, né? Você também Não, não para. eu puxo 12 horas também, 14. Não é? De reunião, De reunião, de De tudo. reunião para né? poder. Eu acho que agora, gente, uma coisa que eu quero falar para vocês dois, esse papo é incrível, né? Porque a gente vai vendo a troca e vai vendo o que a gente tem em comum, né? De todo mundo. Eu queria dizer para vocês que foi o máximo estar aqui. E eu estou muito feliz de poder ficar ouvindo e eu ia continuar aqui falando, mas estão dizendo aí que tá para Tá na acabar. hora. Eu vou falar uma coisa, eu ficaria aqui. Não é? É porque o papo, assim, cultura, teatro municipal, balé, são muitas curiosidades. Eu vou sugerir até a gente fazer uma live qualquer hora dessa, porque vão vir perguntas maravilhosas. Vai ser legal. E vamos maior fazer. prazer. Eu achava, Vamos porque fazer ao vivo. com certeza, assim, as pessoas olham. Uma coisa que me chamou muito a atenção antes da gente finalizar, quando eu também estava no Teatro Municipal, é o receio da população e ir ao Teatro Municipal, principalmente aquelas pessoas mais humildes, elas têm muito medo, achando que não tem roupa para ir no teatro. Isso, boa, André. E eu, assim, o grande lance era quebrar esse paradigma. E a gente, nos 108, a gente levou muita gente e mostramos para as pessoas que, assim, é Você uma fez calça projeto jeans. escola, André. As pessoas estavam muito à vontade naqueles momentos em que a gente presidiu o teatro. E eu acho que o Teatro Municipal ele não pode se distanciar da população. Não. Porque todo mundo sente orgulho do teatro. É. Quando você vai para a rua, é a coisa mais linda. Né? E pensar que tentaram derrubar o teatro. Né? Tentaram derrubar. Eles derrubaram o Senado. O Senado era ali também. Eles derrubaram o Senado para fazer metrô. Eles queriam derrubar o Teatro Municipal, eles queriam derrubar a Câmara. Assim, são locais históricos. É loucura, né? Imagina, É gente. Eu não posso pisotear nem- na história Eu não posso nem brasileira. conversar O teatro sobre está isso, ali, eu é vou matar. resistência também, porque já era teatro. Então, Sim. o teatro tem uma história. O Teatro Municipal ele tem uma história, e quando você entra, você sente a história do teatro. A atmosfera dali de dentro é diferente. E o teatro precisa. Minha visão é: o teatro precisa. O povo precisa mais perto. saber que aquilo dali é dele. Tem que olhar, e o povo olha, assim, mas eles ficam às vezes distantes. Já Então, aconteceu comigo não precisa ter vergonha. Não. um episódio, sabe? eu não tava... Pode ir ao teatro. Eu não tava, Faz Deve. bem. Não, deve, Boa. por favor. Vai. Braços abertos para braços vocês. abertos para geral. Teatro não tem preconceito. Não tem. Zero. Não tem preconceito de nada, gente. Eu tive lá, eu vi os artistas zero preconceito de qualquer coisa. verdade. Fantástico. Teve um episódio que eu não estava escalado para fazer o espetáculo nesse dia e eu saí mais cedo. Aí eu falei, perguntei, precisam que eu fique para substituir caso aconteça alguma coisa? Não, Cícero, tem outra pessoa, pode ir, descansa que você está dançando muito tempo, beleza. Estou eu passando pela frente do teatro e uma senhorinha parada do lado, assim, olhando. Juro. Bizarro. Ela parada do lado, olhando assim, esperando, com o ingressinho na mão, esperando a porta lateral abrir. Eu falei, não, minha senhora, a senhora não entra por aqui. Porque ela me perguntou, meu filho, você sabe que horas que vai abrir essa porta? Aí eu falei, não, minha senhora, a senhora não entra por aqui. Não, mas o meu ingresso é galeria, e aqui está dizendo que é galeria. Eu falei, não, meu amor, Tá você vai vendo? entrar pela porta do meio. Não, eu não posso entrar pela porta principal. Eu falei, a senhora pode.
E vai entrar. E vai entrar. Eu subi com ela, entreguei. Falei, toma, Incrível, gente, olha, Cícero. na hora, ela não... Sabe? A distância estou te que falando se que coloca. é porque parece que é portentoso demais. O teatro a é gente muito. não tem essa noção, não tem essa noção. Porque quem está lá dentro o tempo É inteiro não verdade. tem. A gente que Não. fica na rua, quando eu chamava, não tenho nem roupa para ir no teatro municipal. Eu falei, que roupa, rapaz? Bota uma calça jeans. Você não precisa. Pode ir bermuda também, se quiser. Pô. Ninguém vai olhar para sua roupa, não. O povo lá quer dançar. Você vai ver a coisa, o espetáculo Vai ver a mais arte, lindo. Claro. Eu vejo até... Eu tenho uma amiga que ela ama ir no teatro municipal e ela é mais humilde, ela bota, mas ela vai chique. Ela gosta de Porque botar. tem isso. o Mas eu teatro tenho é vontade chique. que voltasse umas galas, assim, ia ser engraçado. Teatro é né? chique. Até Mas pros então, patrocinadores. ser chique não quer dizer que o mais humilde está afastado, muito Não, pelo claro contrário. que não, pelo Não. contrário. Teatro é a coisa Foi- mais linda, foi- tem foi- que ir. Foi o que ela não acreditou. Eu posso entrar pela porta do meio? Deve Você entrar. deve, vamos lá. Até eu subi as escadas Ai, com que ela. Falei, máximo essa história. bom espetáculo pra senhora. Mas uma senhorinha muito humilde, estava bonitinha, toda arrumadinha, toda cheirosa, o cabelinho bem feito. Uma graça, uma graça. Ai, que maravilha, Daquelas que a gente tem vontade de levar gente. pra casa. Olha, esse papo aqui vai dar... Vamos continuar, né, gente? Vai continuando. Bom, eu quero agradecer muito. Né? Nós estamos chegando aqui no final. Agradecer aos nossos seguidores, telespectadores, as pessoas que interagem com a gente. Agradecer muito ao Cícero. Aproveitar para abrir para o Cícero falar, assim, mandar um recado para a galera. Isso é Eu acho que você deve ter vários recados para mandar, então manda na lata aí, Cícero. O meu local de mensagem é em cena. Mas eu acho que a minha mensagem seria: acredite na cultura, porque a cultura é que faz a diferença. É só isso. A cultura salva. Salva. E muito. Bárbara de Lima, muito obrigado. Ah, Você, como sempre, muito gentil, amorosa. É um prazer estar sempre aí com você, bater papo, dialogar. Manda um abraço aí para a galera. Manda uma letra aí, Bárbara. Você está sempre mandando uns toques bacanas em todo mundo. Agora manda para geral. É verdade, gente. Eu sou muito feliz, me acho sortuda poder estar onde eu estou. E vou dizer uma coisa para vocês. A arte é a porta de entrada, sabe? E a gente tem que acreditar nisso. E a política e a arte, ela é uma união, né? E aqui está a prova, né? Olha só, que legal esse bate-papo, né? E vamos continuar e acreditando sempre, né? E obrigada, André, por essa oportunidade. Cícero, de você ter me reencontrado aqui, fora dos palcos, né? Na vida. Na vida. E isso é uma delícia, ter amigos. Muito bom, gente. Eu quero agradecer vocês dois, mandar um abraço para todo mundo, dizer que eu acredito na arte, eu acredito na cultura. Minha mãe tinha uma frase que ela falava que cultura somente o ser humano produz, somente o ser humano passa, porque o animal é instinto. O nosso instinto é cultura. E fica essa dica, né? Não vamos acreditar nessa história, nessa balela que estão querendo contar, criminalizando a lei de incentivo à cultura, porque a cultura, ela, além de nos trazer alegria, nos trazer diversão, a cultura gera emprego, gera renda. Quando olhar alguém defendendo contra, né, as leis de incentivo, lembre-se, por trás de cada espetáculo existem famílias que se dedicaram, que trabalham e que vivem disso. É isso que eu queria deixar, esse recado, para que a gente não acredite nessa fake news de que a Lei Rouanet ou as leis de incentivo são ruins. Muito pelo contrário. Elas são boas, elas geram emprego, elas geram renda e elas nos ajudam a divulgar, né, a cultura. Se não fossem as leis de incentivo, provavelmente a cultura desse país seria muito pior e muito mais maltratada do que já é. Essa aqui é o grande lance. As pessoas se lembrem, né? É O isso. churrasquinho de domingo é tocada música através da Rouanet. É isso aí. Só lembrar. Maravilha. Um abraço, gente. Fica com Beijo, Deus. beijo, beijo. Beijo.